Boa tarde a todos. Eu sou a professora Márcia. A gente está hoje com a conversa com a equipe, com o professor Fernando. Eu quero apresentar para você a minha parceira de trabalho, Fernando. Você já me conhece, né, do curso. Não mudei muito, só o meu cabelo que cresceu um pouco. Continuo com a minha pele clara, cabelo nos ombros que eu cortei, né? A idade vai aumentando, a gente vai cortando coisas. Como não pode tirar da vida, a gente corta o cabelo, certo? E continuo fortinha e linda do jeito que você me conheceu. Vou passar a palavra agora para a Cíntia, para ela se apresentar. Olá, Fernando, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Meu nome é Cíntia, como a Márcia havia falado, né? Eu também sou pedagoga da Escola Classe 401. Já fiz um curso de Braille há algum tempo atrás e já conheço a sua figura, né? Da época que eu fiz esse curso. Foi na EAP, inclusive, não me lembro o nome da tutora, mas eu me lembro que você esteve lá conosco e fizemos uma entrevista, você conversou com toda a turma e foi bem legal, foi bem interativo, né? E eu tenho também os cabelos nos ombros, meus cabelos são meio claros, tem luzes nos meus cabelos, tenho 1,58 m, sou parda, os meus olhos são castanhos e o meu rosto é meio oval, triangular. É gata, Fernanda. E é isso. Só para fazer uma apresentação breve. Tá certo. Eu quero apresentar para você, Fernanda, a nossa intérprete em Libras, que é a Margarete. Ela é professora da nossa escola e também nossa coordenadora do BIA. Estamos todos muito felizes por estar com você. Ela é uma negra linda, do cabelo maravilhoso, um olhar que parece uma jabuticaba. Tá. E eu passo a voz para você se apresentar, porque eu conheço você, mas as minhas colegas não. Então, sou Fernando Rodrigues, estou na Secretaria de Educação desde dia 30 de dezembro de 2004, atuo no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, né, desde essa época até esse momento. Já fiz parte da Comissão Brasileira do Sistema Braille, já fiz parte também da Comissão Brasileira de Soroban, e atualmente eu estou no grupo de trabalho onde a gente está elaborando as políticas públicas voltadas para os profissionais com deficiência da Secretaria de Educação. Inclusive ontem teve uma live e a gente estava correndo atrás das intérpretes, os intérpretes tudo ocupado ontem, para interpretar para a nossa companheira surda, né, do grupo, e também para os companheiros surdos, servidores e professores da secretaria. E já ministrei vários cursos de sistema Braille, de vivência e convivência, do sistema do Osvox. Agora, atualmente, a gente está com um curso com 2 turmas da IAP e uma turma da Universidade de Brasília. E estou nos movimentos. Sou presidente do Instituto de Promoção das Pessoas com Deficiência Visual. A gente coordena uma equipe de massoterapeutas com 23 pessoas, né, todas com deficiência visual. E sempre estou na luta, né, e essa luta, alguns momentos, me desgasta muito, né, mas a gente tem que estar na luta para melhorar cada vez mais, né, as condições de trabalho e de estudo das pessoas com deficiência visual e deficiência também, tá certo? Obrigado, Fernando. E, assim, a nossa conversa com você, ela está direcionada para os professores, para quem nós trabalhamos, vai ser divulgada para toda a CRE do Recanto das Emas, e também direcionado para alguns pais, porque nós temos, como você bem sabe, nós temos na nossa comunidade crianças com baixa visão, que é aquele caso que eu já havia citado na época do curso. E eu gostaria que você passasse, assim, para os nossos companheiros, para os nossos colegas de trabalho, para os familiares, quais os desafios que você enfrenta no seu dia a dia
durante o seu percurso dentro da Secretaria de Educação, da sua vida, no seu dia a dia mesmo? Quais são os grandes desafios que você vem enfrentando? Então, são vários desafios, várias vitórias também, né? Eu fiquei cego aos 6 anos de idade, tive descolamento de retina, e minha mãe me levou para o hospital de base, a médica falou que eu estava brincando de ser cego, levou no outro médico, e ele falou que era descolamento de retina e tinha que operar em Belo Horizonte, que aqui não tinha operação para descolamento de retina. Enfim, eu tinha que operar dentro de 6 meses, eu passei dos 6 meses, né? E aí eu operei depois e não voltei a enxergar. E aí eu tinha muita vontade de estudar tudo, e aí minha mãe achou a então Escola de Deficientes Visuais, que hoje chama Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, que fica na L2 Sul, a 612 Sul. E ela foi impedida de me levar para a escola porque meu padrasto não acreditava que um deficiente visual pudesse aprender. Para ele, o deficiente visual tinha que pedir esmola ou aposentar. No primeiro ano eu já tinha 9 anos de idade, no primeiro ano ele não deixou, no segundo ano ela contratou uma pessoa e essa pessoa passou a me levar. Mas como tinha muitas brigas na minha casa, tudo, eu não conseguia aprender o braille, né? E, além disso, também as estratégias, né, de ensino, que na época lá só tinha o sistema braille e o soroban, não tinha artes visuais, artes plásticas para trabalhar o tato, tudo. A professora pegou minha mão e passou meus dedos numa lixa, e naquele momento eu perdi o tato. Aí eu fiquei 3 anos sem conseguir aprender o sistema braille. Depois que a direção, a gente tinha um apoio psicológico dentro da escola, e hoje a Secretaria de Educação fala que não pode misturar a saúde com a educação. E quando eu tive uma terapia dentro da escola, depois da 5ª sessão, uma folha em braille que eu lia em 40 minutos, comecei a ler em 5 minutos. E aí fui para o ensino regular, né, a partir da 3ª série. Eu acho importante ter alfabetização dentro do centro de ensino especial, né, porque lá tem várias áreas que podem interligar uma com a outra, e o ensino ser individualizado, né? Porque tem uma pesquisa da Espanha, e a Espanha é um país de primeiro mundo, e essa pesquisa fala que as crianças com deficiência visual têm 3 anos de atraso na aprendizagem naturalmente. Então, esse trabalho tem que ser individualizado. Se não for, não vai dar certo, né? O que adianta colocar um menino para ser alfabetizado na turma de primeiro ano, né, com 20 alunos, né, que é a turma reduzida, e à tarde ser alfabetizado na sala de recurso. O menino ficar lá só o corpo presente também não dá certo, que o professor, eu chamo não professor regente, que todo mundo é regente, eu chamo professor principal. O professor principal não tem condições de alfabetizar aquele estudante, né? E então eu comecei a andar sozinho com 13 anos, né, eu aprendi a orientação à mobilidade, que é uma área que a gente tem dentro do nosso centro, onde ensina a gente a usar a bengala e ter noção de espaço e andar sozinho no meio da rua. Comecei a andar sozinho, mesmo porque mudei para Samambaia, e a pessoa que me levava continuou morando na Ceilândia, e aí eu fui obrigado a andar sozinho. Então, fui para a 3ª série, no ensino regular, aonde um profissional pegava material e passava para o sistema Braille, né? E, graças a Deus, terminei o primeiro grau bem, e lá no ensino médio fui fazer o magistério, né, o ensino médio, né, para professores que existia antes. E aí a educação especial não queria que eu fosse para o ensino médio, mas insisti e fui, né, para o ensino do magistério. No primeiro mês, colocou uma pessoa que não sabia o sistema Braille, essa pessoa pegava o material e editava para uma pessoa. Editava para uma pessoa, né, que era cega, essa pessoa, e o material demorava muito. E aí eu fui, reclamei tudo. Depois dessa reclamação, isso foi na quinta, na segunda-feira, eles levaram a itinerante que sabia Braille e tudo. E nisso, né, antes dessa segunda-feira, a pessoa responsável
pelos professores, ligou para uma amiga e falou: Fernando não vai conseguir terminar o magistério, porque ele tem muitas dificuldades, etc, etc. Enfim, eu consegui terminar o magistério bem. Quando me falou isso, foi um desafio para mim. E eu consegui, graças a Deus, terminar bem o magistério. Não passei no vestibular da Universidade de Brasília, mas passei em terceiro lugar na então Faculdade da Terra de Brasília, aí no Recanto das Emas. E para mim foi uma vitória muito grande. Passei no concurso 2003 e fui nomeado dia 30 de dezembro de 2004. E hoje estou atuando na Secretaria de Educação. Não existe acessibilidade total, a inclusão não é total. Eu digo que eu estou incluído 70%, né? E esse 70%, os 30% que está faltando, eu preciso de ajuda de alguém, né? E porque o diário de classe ainda está em papel, preciso digitar para alguém, né? E nem sempre a escola coloca alguém também para fazer esse diário, eu preciso correr atrás de voluntários, mendigar. E o diário de classe eletrônico também não está acessível para o leitor de tela, para o VoiceOver, para o NVDA, para o JAWS, e muito menos para o sistema das Vox, né? E, nesse momento, eu estou nesse grupo exatamente para poder melhorar essas condições, ver se melhora, se não vai melhorar para mim, mas vai melhorar para quem vem depois. E das vitórias do seu dia a dia, assim, que você poderia pautar para nós? As vitórias são essas leis que a gente consegue aprovar e consegue executar, né, a acessibilidade nos aparelhos de telefone, que agora a gente vai lá e ativa, né, isso é muito bom, mas não adianta também ter acessibilidade no telefone ou no leitor de tela, se os sites, né, os sistemas não estão adaptados para os nossos leitores de telas, como o VoiceOver, né, NVDA, JAWS, até mesmo o sistema das Vox. Né? E aí a gente vai tendo a vitória no dia a dia, né? Tudo é devagar e tendo paciência. Se não tiver paciência, não funciona. E sempre eu falo, quem quer promover a inclusão tem que colocar no lugar do outro. Se não colocar no lugar do outro, nada vai funcionar. Então, hoje você está perfeito, amanhã você não sabe. E é importante também acreditar no seu estudante, acreditar no seu profissional. Que não adianta, o fulano de tal, o Fernando é um professor. Mas se você não acreditar no Fernando, que o Fernando está falando, não vai funcionar. Né? E aí existe um lema, nada sobre nós sem nós. Sempre a pessoa com deficiência deve ser consultada a respeito de certos tipos de políticas. Né? Não adianta você fazer algo, né, montar um material, se não vai ser funcional para a pessoa com deficiência. Então, sempre eu dou conselhos para a pessoa se colocar no lugar do outro e testar com o outro profissional. Sua opinião pessoal em relação, por exemplo, todos os anos a escola ela faz um planejamento pedagógico, né? Naquela semana, você acha que seria conveniente convidar alguns dos líderes dos alunos da escola, porque nós temos uma escola inclusiva, a participar desse planejamento anual? Convidar quem? Convidar os alunos, alguns alunos para participar. Acho importante, é importantíssimo, né? O que você acha, né? Você, pessoa com deficiência, estudante, o que você acha trabalhar isso com seus coleguinhas ou com os professores? Que tipo de necessidade que você está sentindo que o seu professor não está fazendo contigo? Né? E aí, no Recanto, o Fernando da Unieb, ele veio perguntar exatamente isso, né? Que conselho eu daria? Eu falei, dou o conselho do professor perguntar para o estudante também quais estratégias que seria melhor para o estudante aprender, né? O professor não ter medo, não passar para a equipe, não passar para a sala de recurso. Perguntar diretamente, fica muito mais fácil as coisas. E o planejamento anual seria interessante pegar, né? Claro que nem todo mundo tem maturidade, né, para isso, mas seria interessante fazer esse tipo de trabalho, né, coletivamente, um planejamento coletivamente. E outra, agora parece que é semana de março e semana de setembro, né, que tem
essas discussões, né? Seria interessante ter mais vezes, não esperar dia 21 de setembro e nem 7 de março, né? Ter mais discussões dentro da sala de aula, pedagogicamente, né? Pega um texto que fala do sistema Braille, pega um texto que fala de Libras, pega um texto que fala de surdo, pega um filme que fala de um cego, de um autista, e passando, né? Disfarçadamente, vamos trabalhar a interpretação desse filme e tal, não direcionar diretamente que a gente está falando sobre, mas ser uma coisa natural, né? Mas a intenção é atingir também a questão da inclusão. Ok. Eu vou passar a fala para a pedagoga Cíntia, que ela tem algumas curiosidades para perguntar para você. Ok, Vamos lá, então, Fernando? vamos. Foi tão gostoso ficar escutando aqui um pouco de você, que aí a gente acaba, assim, aumentando realmente as curiosidades. Teve Certo. um momento que você falou na sua fala que aos 13 anos de idade você se pegou tendo que ter uma vida autônoma, né? Na verdade, você indo para a rua sozinho. Como é que foi esse momento para você, Fernando? Então, foi um momento, digamos, bom e ruim ao mesmo tempo, né? E em 1990, ali no mês de outubro, eu já sabia que eu ia sair da escola, tudo. E aí eu correndo dentro da escola, tropecei numa professora cega, que hoje é minha amiga, e machuquei essa professora. No outro dia me colocaram na aula de orientação à mobilidade, né? E aí, em janeiro, eu fui obrigado a mudar para Samambaia. Aí na primeira semana que eu fui de Samambaia para a escola, desci ali no eixo, na segunda parada ali onde está a Igreja Universal, que não existia a Universal naquela época, e aí levei um banho de chuva, né? E aí na época não tinha celular, acho que tinha celular, mas era muito caro, minha mãe não tinha telefone em casa, fixo, combinava com a minha mãe, um horário, de repente o ônibus quebrava, eu pegava um engarrafamento, e ela ficava lá mais de 1 hora esperando, né? Então, para mim, foi bom e ruim, né? Mas como a necessidade é a alma do negócio, eu tive que me virar mesmo, né? E 2 anos depois, isso foi em 91, 2 anos depois eu fui jogar bola. Então, eu não precisava de ninguém me levar para o treino de futebol no sábado, né? Se não levou para a escola de segunda a sexta, imagina no sábado. Então, graças a Deus eu tive essas habilidades, desenvolvi, né? E no esporte, no futebol de 5, que eu joguei 7 anos, eu, né, consegui desenvolver outros sentidos, né? Outras partes para um deficiente visual, saber conviver bem, né? E graças a Deus foi bacana, né? E para mim foi bacana até hoje. Ando sozinho em tudo que é lugar e uso outras percepções, né? Além da audição, olfato, tudo, para não acontecer nenhum acidente. E a respeito da aceitação, Fernando, dentro da Secretaria de Educação, qual foi a receptividade que você encontrou dos colegas que trabalham com você? Então, na Secretaria de Educação, eu já fui diretamente para o CEDV, que já tinha passado por lá 3 a 5 professores com deficiência visual. Então eu fui, né, e aí eu cheguei com um único professor com deficiência visual na época, né, hoje somos 6, e aí a recepção foi boa, aparentemente foi boa na recepção. Só que, pedagogicamente, quando a gente vai interagir, eles colocam várias barreiras. Eu tenho que provar que eles estão errados de alguma forma, mas até eu provar, a besteira já foi feita, né? Então, assim, apesar que é uma escola de especialista com deficientes visuais, tudo, mas perceba alguns momentos tem um pouco de rejeição, né? Mas eu continuo lá, porque a gente tem que alimentar, ocupar espaço para ir melhorar as condições de trabalho e de estudo dos deficientes visuais, tá? Então, eu não vou te falar, né, eu sempre falo, né, quem trabalha com a pessoa com deficiência visual, muitos mesmo, infelizmente, 95%,
não veste a camisa, né? Veste a camisa 5%, né? Sempre está diariamente, né? Com deficiente visual, né? Fazendo as coisas e dando o seu melhor. E eu não vejo isso em alguns momentos, né? Falta de ética, fala isso, mas eu, como cego, eu falo isso. Eu vivi os dois lados. Então, esses dois lados me dá a habilitação para me falar que em alguns momentos as pessoas não trabalham como deveria. Agora, nesse momento com a aptidão, está melhorando, né? Por exemplo, tem um colega que, inclusive, ele deu curso junto comigo para a Márcia, que eu reprovei ele na aptidão. Mas 2 anos depois ele estudou muito, passou na aptidão com outra pessoa. Né? Tinha 2 folhas em braille, o cara só leu 2 linhas de braille. Não tem como passar um cara desse. Né? Mas hoje é um cara que está sendo o braço direito dos deficientes visuais em tudo. Né? Então ele melhorou muito. Então eu acredito que a aptidão venha a melhorar. Então a aceitação, né, na escolha de turma mesmo, que a gente, em 2009, a gente começou a escolher primeiro, eu percebi que o pessoal ficou com raiva, mas não vê a necessidade. Como um deficiente visual vai dar aula, lá tinha uma turma com 3 cadeirantes, né, com paralisia cerebral, só piscava o olho. Essa turma sempre sobrava. Imagina como um deficiente visual vai dar aula para essas 3 crianças. Não tem como. Então é importante ter a preferência de turma, né? Tanto é que tentaram derrubar em 2016 e a gente aprovou uma lei em 2017 para a gente ter preferência de turma. Então isso significa que as pessoas dão respeito às pessoas com deficiência e não colocam no lugar do outro. Exatamente. Agora, sim, eu gostaria de saber um pouquinho, questões relacionadas à curiosidade mesmo. Com relação a medicamentos, Fernando, porque a lei, se não me engano, foi de 2015, né? Que informa a discriminação do medicamento na caixa do remédio. E Na aí, isso. diga, Na pode verdade, falar. nem foi via lei isso não, já existia desde 2004, né? E aí a lei só veio respaldar. E mesmo no medicamento tem um nome na caixa, mas também não está falando a validade do remédio. Também não fala, Exatamente. né? Não fala a data da validade, não fala se o comprimido é de 25, se é de 50, se é de 100, etc. Né? Então está A faltando isso ainda. posologia, isso. Digamos que a LBI ela é boa e ruim ao mesmo tempo, né? A Lei 13.146, 2015, tem muitos artigos que não foram regulamentados. Inclusive o artigo 2, que está definindo a deficiência. O que é deficiência? Ela está definida que é de acordo com as barreiras e também de natureza sensorial, mental, visual, né? Só que não está regulamentado. Por que não está regulamentado? Porque precisa fazer um cadastro nacional das pessoas com deficiência e também fazer a avaliação funcional das pessoas com deficiência. Essa avaliação vai definir, né, se a pessoa tem a deficiência grave, sou cego total, mas não significa dizer que eu vou estar na grave, né? Como eu ando sozinho, como eu faço tudo sozinho, quase tudo sozinho, vou estar no moderada ou na leve, né? Então, precisa. Então, tem muitos artigos que não foram regulamentados. Por exemplo, artigo 88, que se o gestor não fizer nada em prol da pessoa com deficiência, essa pessoa será punida, né? O gestor será punido, né? Mas não está regulamentado também. Então, pela punição, né? Não está igual o Estatuto do Idoso, como o Estatuto da Criança, né? Então, e a última, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, a Lei 6.637, de 20 de julho de 2020, também não está legal, né? Não está legal. Então, o que está legal é a Convenção da ONU, né, de 2006, a Lei 4.317 de 2009, né? Então, assim, tem umas leis que chegam, mas não está legal, tá? Sempre tem uma abertura, por exemplo, a LBI fala, tem que dar acesso a um mercado. Beleza, o cara vai lá, coloca o piso tático, coloca a rampa e tal, mas se o deficiente visual precisar de ajuda, não tem ajuda, né? Não está falando a lei fala do acesso,
Não está falando que tem que ter uma ajuda técnica, né? Então, Exatamente. tem muitas coisas que a lei está falhando, né? Fernando, agora sim, voltando lá para o chão escolar. Quando você se depara com alunos que adquiriram a deficiência há pouco tempo, com as mães desses alunos ou os responsáveis que vivenciam ainda um luto, que eu creio eu que existe, né? Essa questão Aham. de vivenciar o luto. Qual é o recado que você deixa para os familiares? Antes de. Aí, isso, pode terminar. Não, assim, na verdade, né? Antes de pensar na pessoa em si, qual é o recado que você deixa para os familiares? Porque o que eu vejo em você é uma história de superação. E eu creio que as pessoas, elas, muitas vezes, antes delas se vitimizarem, elas querem superar aqueles desafios. Talvez seja mais fácil que a pessoa acometida pela deficiência, ela tenha a vontade de se superar do que os familiares aceitarem. Que, assim, dentro da experiência que a gente verifica, né, ao longo da docência, é que se você der os recursos suficientes, a pessoa vai evoluir. Mas, muitas vezes, os familiares, eles vivenciam e permanecem no luto. Aí, por isso que a gente está Uhum. fazendo essa pergunta para você, nesse momento. Então, é um trabalho muito doloroso, muito complicado. Eu trabalhei com as famílias de 2014 até 2017, 2016. E é muito complicado, e com o estudante também diretamente, que nem sempre o estudante também quer, né? Eu tenho uma situação, em novembro de 2005, chegou um estudante para mim com 18 anos, perdendo a visão, baixa visão ainda e tal. E aí eu sempre coloco, é o seguinte, se a pessoa não aceitar a sua deficiência, ele não vai aprender nada. Não vai aprender Soroban, não vai aprender Braille, não vai aprender orientação unidade. E eu falei para ele, ó, você tem que aceitar a sua deficiência. Se você não aceitar, você não vai aprender, você não vai para frente. A gente precisa ir para frente. Aí ele ficou com trauma, tudo, né? Sabe quando que ele foi assumir a deficiência dele? Quando ele caiu no bueiro, 4 meses depois, que ele não estava usando bengala, que ele queria enxergar. Aí ele comentou com todo mundo que estava com trauma, não sei o quê, etc, etc. Aí quando ele caiu no bueiro, ele chegou, lembrei de você, por quê? Aí eu caí no bueiro e você falou que eu era cego, e eu não estava usando bengala. Então, um trabalho tem que ser devagar e observar o ambiente. Até perguntei para a direção da escola, eu não posso falar mais a palavra cego? Vai, dentro da minha comunidade eu não posso falar, né? E aí, quando eu trabalhei com as famílias, né, uma mãe, ela até ficou com raiva de mim naquele princípio, né? Que eu falei para ela o seguinte, que lá no CDV a gente tem uma turma de pais, né, que dá Braille, Soroban, né? Colocaram só o Braille e Soroban, mas eu coloquei mais alguma coisa, né? Como a pessoa compreender a deficiência. Inclusive tem um pai que é professor da secretaria, que quando eu fui trabalhar um texto com ele, ele começou a chorar, né? E a esposa dele trabalha já no CRDV. E ele começou a chorar. Então eu fui trabalhar com essa mãe, e aí ela estava comentando uma com a outra, porque a minha filha foi no mercado e outra criança estava lá reclamando, falando da deficiência dela, perguntando sobre a deficiência dela. E aí nenhuma pessoa com deficiência gosta de responder sobre a sua deficiência, né? Ela comentando. Aí Aí eu falei para ela, ó, não passa a sua revolta para sua filha. A revolta é sua. Você não pode passar a sua revolta para sua filha. É importante sim falar da deficiência, das necessidades da deficiência. Eu gosto de falar sobre a minha deficiência. Então é importante para ela falar sobre a deficiência dela, para ela aprender a conviver com a deficiência dela, né? Aí, depois de 3 anos, ela sutilmente veio conversar comigo, tudo, e veio falar que naquele momento eu estava certo. Mas naquele momento ela ficou com raiva, disse que eu estava tirando ela de tempo, né? Comentando com outras mães. Então é um trabalho duro. O apoio psicológico é essencial, né? E realmente mostrar os momentos
de superação, que apesar que os grupos, né, os movimentos das pessoas com deficiência tá contra, falar, mas o fulano é cego, mas está fazendo tudo isso, você não faz nada, né? E diz que... Eita, a intérprete saiu? Então, o pessoal está sendo contra isso, mas eu acho que é importante mostrar a superação. Tem que mostrar a Isso, superação da pessoa com deficiência. Se não mostrar, a outra não vai para frente. é verdade, Fernando. Fernando, Fernando, foi uma satisfação conhecer você, conversar um pouco contigo. Eu espero que os nossos encontros não parem por aqui. E aí, agora eu vou passar para a pedagoga Márcia, para ela finalizar contigo, tá bom? Ok, beleza. Muito obrigada, Fernando. De nós nada. agradecemos muito a sua participação na nossa semana, conversa com a equipe, e em especial também a nossa intérprete, a Margot, espetacular, não tem nem o que dizer para você neste momento, a não ser assim, o aumento da minha admiração pelo seu trabalho. E para você, Fernando, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito um curso com você. Você, para mim, é uma referência de profissional, assim, me ajudou muito no meu trabalho, entendeu? E, assim, eu quero dizer, assim, que você é uma pessoa que mostra para todos que estão à sua volta que a deficiência não é o limite, entendeu? Você superou a deficiência. Você é uma pessoa que é o Fernando, o professor Fernando Rodrigues. Eu li uma reportagem sua no Correio Brasiliense que me encheu de orgulho, e eu pensei comigo, eu conheço ele. E a gente gostaria de encerrar essa conversa. Deixa uma mensagem para quem está te ouvindo. Uhum. Então, nunca desista de nada, né? Sempre realiza seus sonhos, né? Como o Einstein tem uma frase, nada é impossível até que alguém prove ao contrário. Então, tudo é possível, tá? Sempre tem como superar algo, tá certo? Então, eu agradeço aí pelo convite, e professores e professoras, se um dia vocês têm algum tipo de deficiência, não peça aposentadoria, continua trabalhando com adaptação. Se você perdeu a voz, aprende Libras, dá aula de Libras. Se você ficou cego, dá aula de Braille, aprende Soroban, né? Não aposenta não entra na depressão não, tá bom? Um grande abraço a todos e a Muito todas. obrigada. De Eu quero nada. uma salva de palmas para você e para a Margot, nossa coordenadora. Obrigada a todos. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Margot. Tá, um abraço para vocês. Tchau. Tudo de bom. Bom trabalho.